Fala, meus irmãos, meu nome é Matheus, para quem não me conhece, e eu tô aqui para falar uma mensagem rápida com vocês, e eu tenho certeza que essa mensagem vai edificar muito seu coração. Deixa eu te fazer uma pergunta, você já passou por algum momento de dificuldade? Será que você já passou por algum momento que você teve que superar limites? Eu tenho certeza que sim, e vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Primeiramente, nós devemos ter em mente que a vida cristã não é uma vida isenta de dificuldades. Pelo contrário, quando a gente olha para João, capítulo 16, no versículo 33, Jesus ele vai falar que no mundo nós teremos aflições, mas nós devemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo e nós também venceremos. Então Jesus nunca nos prometeu uma vida com ausência de dificuldades ou com ausência de problemas. Pelo contrário, ele nos garantiu que nós iremos ter dificuldades e problemas, mas também ele nos garantiu que estaria conosco em todos eles. Só que precisamos entender que, apesar de Jesus estar ao nosso lado em todos esses problemas, nós iremos superar se decidirmos agir em fé e se decidirmos corresponder ao auxílio do Espírito Santo em nossas vidas. E nós vamos ver vários exemplos disso, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Por exemplo, quando a gente olha no Antigo Testamento, nós vamos ver um grande exemplo de um homem de Deus que superou limite, foi Gideão. Quando a gente olha para Juízes, no capítulo 6, no versículo 11 ao 16, vai falar assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o estou enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Quando a gente olha para essa passagem aqui, o povo de Deus, o povo de Israel estava sendo afligido, estava sofrendo por um povo inimigo, os midianitas. E é nesse exato momento que Gideão, ele é levantado pelo Senhor para ser um juiz do povo, para governar aquele povo contra os midianitas. Só que engraçado que Gideão não se via da forma como Deus o via. Por exemplo, quando Deus chega até Gideão, Deus ele chama Gideão de poderoso guerreiro, sendo que o próprio Gideão ele não se via como um poderoso guerreiro. Só que, meus irmãos, quando a gente vai olhar para a história, Gideão ele corresponde ao chamado do Senhor e ele, com apenas 300 homens, derrota o exército midianita por inteiro. E a gente vai ver que, de fato, Gideão, junto com o povo de Israel, ele superou o limite, ele superou aquelas dificuldades, aquela batalha. E nós devemos entender que, por mais que pareça que na nossa força não tem como superar essas dificuldades, de repente você pode estar passando por uma dificuldade no seu emprego, na área profissional, e você de repente não vê uma saída no momento e se vê incapaz por algum tipo de determinada função. Mas eu posso dizer que o mesmo Deus que estava com Gideão está com você também. Então cabe a você e cabe a mim a gente acreditar no Senhor para superar essas dificuldades. E uma coisa é certa, essas dificuldades vão aparecer, seja lá a área que for, mas nós devemos escolher superar todas essas dificuldades. E com isso eu queria estar dando algumas dicas para que nós venhamos romper essas dificuldades, assim como Gideão rompeu. Assim como Gideão, por mais que não se via capaz, ele creu na palavra do Senhor e rompeu essas dificuldades, superou os limites que estavam aparecendo na frente dele. A primeira dica é: mantenha a visão firmemente em sua mente.
Ou seja, você precisa manter a visão na recompensa daquilo. Então, de repente, você pode estar enfrentando uma dificuldade na sua célula, né? Nossa igreja trabalha com célula e de repente a sua célula não tem tantas pessoas participando, de repente você não está vendo tantas conversões e você vê que isso é um limite a ser superado, isso é uma dificuldade a ser superada. Não olhe para o esforço, olhe para a recompensa, sabe? Mantenha sua mente fixa em sua célula, multiplicando várias vezes, você alcançando várias pessoas. Se for na sua área profissional, mantenha a mente você sendo um dos melhores profissionais da sua empresa e não pense no esforço apenas, porque quando a gente apenas olha o processo, a gente pode desanimar, mas quando a gente tem a nossa mente fixa no alvo, no objetivo, na recompensa, isso vai nos motivar a continuar perseverando, seja se esforçando, seja em disciplina, seja buscando aquilo que Deus colocou em nosso coração. Outra dica para nós estarmos superando os limites que aparecem em nossa vida: quando bater o cansaço, quando o cansaço vier, seja perseverante. Em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 9, Paulo ele vai falar assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Meus irmãos, Paulo aqui ele está falando, o próprio Deus falando por meio de Paulo para nós: não se canse de fazer o bem, porque vai chegar o tempo que você vai colher. Então, de repente, você pode estar se esforçando, né, dando o seu melhor, seja na sua célula, você pode estar dando o seu melhor na sua casa, você pode estar dando o seu melhor no seu trabalho e, de repente, você ainda não está vendo os frutos. Mas uma coisa é certa, não se canse, seja perseverante, porque vai chegar o tempo que você vai colher do fruto daquilo que você tem semeado. Então, essa é uma dica. Primeira, mantenha a visão na recompensa, mantenha a visão naquilo que tem que acontecer, naquilo que Deus colocou no seu coração. Se é na área familiar, mantenha a visão em sua família, sendo um exemplo de família, em sua casa, sendo um pedaço do céu. Se é na área profissional, mantenha a visão em você sendo um excelente profissional, em você fazendo as coisas com excelência. Mantenha a visão em você glorificando a Deus na sua empresa. Se é na área ministerial, mantenha a visão naquilo que Deus lhe colocou no seu coração, seja de cuidar de vidas, seja para acompanhar pessoas, que no tempo certo você vai colher. Primeira dica, mantenha a visão. Segunda, não desanime, seja perseverante. Como Paulo, a gente falou aqui em Gálatas 6:9, que a gente viu, não se canse de fazer o bem. Terceira dica, seja dirigido e confie em Deus. Meu irmão, você precisa ser dirigido pelo Espírito Santo e confiar no Senhor. Tem uma frase muito bonita que eu gosto, é de Inácio de Loyola. Ele foi o fundador da Companhia de Jesus, o fundador dos jesuítas. Ele fala assim: trabalhe como se tudo dependesse de ti, confie como se tudo dependesse de Deus. Olha que coisa maravilhosa, ele está falando naquilo que depende de você, em relação a trabalhar e se esforçar, dê tudo, como se tudo dependesse de você, mas confie como se tudo dependesse de Deus. Nós sabemos, meu irmão, que um pode plantar, o outro pode regar, mas quem vai dar o crescimento é o Senhor. Mas o esforço do plantio, o esforço, né, de regar é nosso e nós vamos, né, ditar o quanto nós iremos plantar e o quanto nós iremos regar. Mas após plantar e regar, confie que é o Senhor que vai dar o crescimento. Então, fique com essas dicas. Primeiro, mantenha o foco na recompensa. Segundo, seja perseverante, constante, não desanime. E terceiro, confie, seja dirigido pelo Senhor. Espero que você tenha sido abençoado por essa pequena mensagem. Eu quero pedir para que você venha compartilhar, curtir esse vídeo, comenta aí e eu vou ficar muito feliz se você também se inscrever em nosso canal, porque nós iremos, né, publicar mais assuntos relevantes, mais ensinamentos que eu tenho certeza que vai ser altamente edificante para a sua vida e eu tenho certeza que você não quer perder isso. Então se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo para um amigo e abençoe outra pessoa também por meio dessa mensagem, porque eu tenho certeza que esse seu amigo também, essa sua amiga, vai ter que romper algum limite,
alguma dificuldade que aparecer em sua vida. Fique com Deus, meu irmão. Que Deus te abençoe e tamo junto.